Olá, estamos aqui no primeiro programa Café com o CCGD e hoje nós temos uma convidada muito especial, Maria Eleonora. Ela é engenheira civil, ela é especialista em planejamento urbano e mestre em plano diretor. E hoje este é o nosso ponto de pauta, né? Vamos discutir sobre o plano diretor e a sua importância. Então vamos primeiro conversar um pouco com a nossa convidada e saber um pouco de sua trajetória profissional. Quem é Eleonora? Tarde, assim, eu agradeço bastante esse convite, né, de falar sobre uma coisa que eu tanto gosto, né? Então, me sinto um pouco à vontade, apesar de achar estranho essa forma de apresentar. Mas, enfim, eu sou engenheira civil, né? Sou ex-funcionária, quer dizer, não é ex-funcionária, eu sou funcionária aposentada do município de Natal e sempre trabalhei com a parte do planejamento urbano, plano diretor na área de aplicação, ou seja, operações. Eu era responsável pelo licenciamento de obras aqui em Natal durante um bom tempo, e depois fui trabalhar também na parte de planejamento, que aí me engajei no plano diretor. Quando a gente precisou, de uma certa forma, mudar de algumas ações, a gente foi entrei na universidade para me aperfeiçoar na parte de planejamento e direcionado para o plano diretor. E com isso tive a oportunidade de visitar o Canadá. Eu fui fazer um curso, né, no Canadá sobre planejamento urbano, e a minha apresentação, a minha defesa foi o plano diretor de Natal, e que foi assim bem produtivo, porque é uma coisa que estava se modernizando no Brasil inteiro e fora dele, né? Então depois nós tivemos outras oportunidades de viajar em outros países, e aqui no Brasil a gente, no processo de plano diretor, a gente de uma forma geral tem que visitar ou conhecer pelo menos os planos diretores que existem a nível aqui do Brasil, porque é aqui que funciona a coisa, né? Lá a gente tem a teoria, mas aqui é onde a gente pratica. Então, assim, a parte acadêmica é essa, profissional também, e daí a gente foi para outras, vamos dizer assim, atuações que também estão relacionadas com o planejamento das cidades. E aí eu fui ser secretária de Habitação e Regularização Fundiária. A gente conseguiu estruturar essa secretaria, e que até hoje, né, funciona no município de Natal, e que ela resgata algumas coisas, ou boa parte das coisas do plano diretor, né? Normalmente se tem um capítulo específico para habitação e agora para regularização fundiária. Bom, então assim, a trajetória é mais ou menos essa. E daí a gente começou a fazer consultoria, né? Eu me aposentei e aí me dediquei com mais tempo à parte de consultoria na elaboração de planos diretores. Aí já passei para planos de habitação, e aí vai plano de mobilidade e toda a forma que envolve o planejamento das cidades, né? Que, vamos dizer assim, compõe, apesar de que o plano diretor ele dá as diretrizes gerais e os outros, né, complementam, mas de uma forma a gente tem que compreender a cidade como um todo, né? Desde a sua habitação, desde as áreas especiais de interesse social, que são muito importantes, né? As áreas de preservação. Então, com isso a gente adquiriu uma certa até conforto em trabalhar, né, o plano diretor. E aí vamos para as cidades menores, que são importantes também, que precisavam tanto e que ainda precisam, né, de um ordenamento mais adequado em tempo hábil, enquanto a gente tem tempo, né? Às vezes é tarde demais, né? Às vezes, mas na verdade, assim, sempre tem um tempo, né, da gente conseguir reestruturar aquilo ali, o município, e se tiver interesse, né, de executar o que a gente planejou, porque a diferença grande é essa. O plano diretor, ele vem a partir da população, né? Ele tem essa diferença, não é feito na Câmara e sancionado pelo Executivo, né? Ele vem da base. Isso nos dá vamos dizer assim, uma qualidade melhor e uma garantia de que é mais possível ser executado, né? Do que só ser lançado para a comunidade, para a população, que vai ser essas regras. E essa é o contrário, as regras são feitas na base. É uma mudança de perspectiva muito grande em relação ao que a gente está acostumado em termos de legislação, né? Isso
Apesar de já faz tanto tempo isso, né? 23 anos que a gente trabalha com esse formato e sempre explicando que é bom, mas ainda a gente ainda tem alguns entretantos. Algumas dificuldades de operacionalização. Algumas dificuldades, mas esse é vamos dizer assim, a coisa boa do plano. Porque o plano diretor, ele não é para ser direcionado só para o setor imobiliário, ele não é só direcionado para o setor jurídico, né? Ele precisa do envolvimento de vários segmentos do município, que compõem o município. Então, com isso, ele tem uma legitimidade maior, né? Você tem condições de discutir com várias áreas, inclusive o mais interessado, normalmente, é o setor imobiliário, né? Porque é esse tom que é dado dentro do plano diretor que é vamos dizer assim, a coisa melhor que tem, né, dentro do plano, na construção do plano. É você saber aonde não pode construir por vários motivos, desde a questão social, a questão ambiental, e ali você reduzir os potenciais construtivos, ou seja, a quantidade de áreas construídas. Por quê? Porque ali não tem drenagem, porque ali não tem a infraestrutura necessária. Apesar de que agora a gente está tentando, a gente fez essa modelagem, de criar uma possibilidade de colocou equipamentos comunitários, infraestrutura, você automaticamente dispara uma maior potencialidade daquela área, né? Vamos dizer, esse modelo, Aldo, até meu colega, fala assim, esse é um modelo novo que a gente deveria, patentear. Mas não, na verdade, eu gostaria que ele fosse até copiado, porque para mim me dá mais segurança de que você só pode botar muita gente no lugar que você pode absorver aquela infraestrutura, né? Perfeito, Eleonora. E aí, trazendo então uma informação nova que eu não tinha quando começou o programa, por isso que é importante essa introdução. Você falou das suas experiências internacionais, né? Um curso que você fez no Canadá e alguns outros países que você teve a oportunidade de conhecer e também discutir essa matéria tão importante, né? Que são as cidades, o planejamento urbano, os próprios planos diretores, talvez até com outras nomenclaturas, né? Isso, em outros países. Conta um pouco mais de experiência no seguinte sentido. Você mencionou até que a parte teórica você acabava vendo um pouco lá fora, mas no Brasil, pelas regras que nós temos próprias, né, como a gente até vinha conversando aqui no off, né, antes de começar a gravação, a questão da Constituição Federal, do nosso Estatuto de Cidades, que é a lei federal, mas essa experiência internacional, essa vivência, né, como você vê a importância disso, por exemplo, para trazer, por exemplo, talvez até esses modelos novos possam ter se inspirados em experiências que vocês tiveram no âmbito internacional, ou como isso talvez tenha sido trazido para o Brasil e adequado à nossa realidade e à nossa necessidade também. Por exemplo, no Canadá, que a gente trabalhava na cidade de Nova Escócia, né? Eles estavam formulando lá a que a gente chama aqui região metropolitana, que lá eles chamam amalgamation, né? Então, esse é um processo que a gente estava, a escola, né, a Downhouse, ela é inserida dentro desse processo que, vamos dizer, tudo que é relacionado ao planejamento das cidades. Então, a gente foi trabalhar exatamente nisso, nessa possibilidade, o estudo das cidades que poderiam se aglomerar. Por isso que eles chamam amalgamation. Né? Então, o que é que tem em comum entre as cidades que você pode unificar? E é uma das coisas que a gente estava pensando também aqui a nível do Brasil e a nível daqui do Rio Grande do Norte, porque tem a legislação federal que é das regiões metropolitanas, né? Então, essa região metropolitana, veja como é a diferença entre você ter um limite, um exemplo, aqui Natal e, vamos dizer, São Gonçalo e Macaíba, que a gente tem trabalhado recentemente. O limite em uma determinada área, ou seja, no limite de Macaíba, tem uma prescrição urbanística, ou seja, dizendo o que é que você pode construir. E no outro lado de Natal tem outras prescrições urbanísticas, né? Então fica aquele território de ninguém, o NEM, mas isso não é legal. Se as pessoas têm a mesma característica físico-territorial, então por que elas não têm também o mesmo potencial construtivo, né? Então essa legislação que ainda não pegou, né, e que a gente está só no papel, realmente ainda não vi ser efetivada em nenhuma região metropolitana, ela tem já escrita, né? Mas ela falta ainda a operacionalização dela. Era isso que eu ia perguntar. Eu já, conhecendo a legislação, já vi que nós temos previsões em relação
a possibilidade de estabelecer essa norma de região metropolitana. Isso. E como você disse, faz todo sentido. É muito difícil você diferenciar e trazendo para a realidade potiguar, mas isso acontece no Brasil inteiro, né? As capitais normalmente são centros de aglomeração e atraem também a população, investimentos, enfim. E é muito complicado você ter uma área que uma rua é um município, outra rua é outra, e com prescrições, como você disse, regras urbanísticas totalmente diferentes. E aí eu lhe pergunto, então quer dizer que a gente não tem nenhuma norma hoje, que você conheça pelo menos, de região metropolitana, ou a gente já tem, só que ainda não pegou, né? Existe no papel, mas não foi efetivada, vamos dizer assim, na prática. Pronto, é o que você falou, a gente tem tem notícias, né? E eu tenho lido na nossas pesquisas, eu tenho lido de regiões metropolitanas que estão se organizando, né, para fazer acontecer mesmo, sair do papel a legislação, mas pode até estar acontecendo e eu não ter o conhecimento, porque o Brasil é enorme, né, e a gente às vezes está se debruçando sobre uma determinada legislação e passa outras informações. Mas eu não tenho conhecimento e não estudei ainda alguma região metropolitana que tenha efetivado exatamente esse formato novo de unificar essas prescrições urbanísticas principalmente em torno do núcleo principal, né? Aqui no caso é Natal, eu tenho conhecimento que está sendo estudado em Curitiba, né? Que Curitiba tem muitas evoluções assim um pouquinho à frente, mas às vezes não. Mas lá está sendo estudado, em Vitória também, São Paulo, porque sistematicamente eu acho que começou por lá, mas ainda não vi isso efetivado, né? Principalmente porque São Paulo é muito complicado, porque todos os municípios que estão em volta, eles têm interesse, né? Um tem interesse industrial, outro tem, né? Eu estudei Cotia junto com São Paulo, né? O município de Cotias, mas ainda também não estava efetivado. Está todo mundo com interesse, né? Mas ainda não se chegou a vamos dizer assim, um processo corriqueiro, normal, de ser instalado aquilo e aquilo ser praticado. Organicamente, vamos dizer assim, exatamente. Né? Então, assim, eu ainda desconheço, mas se alguém souber... Já deixa aí a dica no comentário, deixa a mensagem. Eu gostaria de saber exatamente, porque aí eu vou estudar a fundo, né? A gente propôs isso dentro da legislação, tanto dos municípios que a gente tem trabalhado aqui na região metropolitana, a gente bota, sabe? Tá dentro do plano diretor, a possibilidade e um dos objetivos, aquelas coisas mais naqueles artigos iniciais, que é só as proposições, sabe? Mas não tem a efetivação ainda, porque quando a gente fez reuniões com o Estado, eles tiveram dificuldade de interferir tanto na lei municipal, né? E não teve... Talvez, assim, uma continuidade nos estudos. Nós tivemos algumas reuniões a nível de região metropolitana, mas só entendendo, por exemplo, todo mundo entendeu que a infraestrutura deveria ser melhor estudada, né? Melhor ramificada, né? Porque, por exemplo, São Gonçalo tem um potencial de recursos hídricos, né? Que ele traz da lagoa, não, e até do rio, né? Maxaranguape, bem... vamos dizer, significativo. Já outros municípios vizinhos já têm dificuldade nessa organização, né, da distribuição e por aí vai. Então, se tivéssemos um potencial mais ou menos equilibrado, a gente conseguiria, tanto vai você construir aqui em Natal como em São Gonçalo, se lá o preço for mais adequado, as pessoas iriam, né, tranquilamente. Eu não entendo por que essa dificuldade de achar que só Natal deve ter um potencial, vamos dizer assim, que chame a população, né? Não é a população, é o empresariado, de uma forma geral. Perfeito. Aí, fazendo um gancho com relação a fala inicial também, né? A gente falou da Constituição Federal, né? Os artigos 182 e 183, né? que Aldo comenta. E o nosso Instituto Cidades, que já devem ter agora o quê? 21 anos, mais ou menos? 21 anos, 23 anos. Não, 21, tá 21, certo, né? 2001, né? E você tinha comentado já comigo também que você participou na época, né, da elaboração dessa norma, que foi uma luta de mais de uma década, não é isso? Foi. Conta-nos um pouco dessa experiência, como é que isso aconteceu, como isso foi isso? Surgiu com um deputado do Ceará, né, que a partir da Constituição, né, em 88, então começou a política, né,
vamos dizer assim, do desenvolvimento das cidades mais acentuada, né? Porque também foi nessa época que passou. Nessa época exatamente não, mais próximo a ela passou a população maior que era antes do campo, passou a ser urbano, né? Então precisávamos nos organizar mais ainda nesse processo, né? A gente sabia que, você vê agora, 80 e tantos % da população é da área urbana, né? Mas nesse período a gente estava se equilibrando para dar a volta, né? Do urbano ser mais, vamos dizer assim, atrativo, né? Do que a parte rural. E com isso foi iniciado esse processo, né, do Estatuto da Cidade, com outros nomes e várias, né, situações, mas começou a chegar outros, tanto na área política como profissionais mesmo, né? Raquel Ronick e por aí, Maricato e outros profissionais que trabalhavam nessa área e que se envolveram no processo, né? E foram, vamos dizer assim, arrumando melhor o Estatuto da Cidade. E ele, em 2001, né, foi aprovado. E assim, então nós éramos, vamos dizer assim, os municípios, né, eu fui através do CREA, né, o CREA que eu trabalhava no CREA como conselheira, e fui indicada, porque eu trabalhava aqui na parte de planejamento, fui indicada para ir para Brasília para discutir, vamos dizer assim, participar e contribuir. Na época você era conselheira do CREA-RN, no caso, do CREA-RN, né? Perfeito. Então a gente foi para lá para trabalhar e a gente se envolveu, e eu sou muito me envolvo com as coisas. E terminamos a gente em 2001, foi assim uma batalha maravilhosa. Claro que teve alguns vetos, né, que a gente gostaria de ter avançado, mas, né, como toda legislação, a gente sabe que nem tudo fica sendo possível de ser, né, absorvido pela legislação. E se você olhar agora o Estatuto da Cidade, eu olho sempre por aquele site do Planalto. Eu vejo tanta listinha azul, que são as modificações, né, que eu fico se for no texto compilado, é outra norma já, né? Outra quando regra. Eu olho assim, eu disse, vixe, não é mais aquilo que eu entendi. Mas, enfim, é evolução ou, né, interferência de algumas dessas instituições, instâncias participativas também. E aí mudou algumas coisas também no Conselho da Cidade, né, que era muito paritário, agora ele já mudou a sua, vamos dizer assim, característica. Mas eu acho que a gente está evoluindo, certo? Mesmo que seja assim, vai e volta algumas vezes, mas a ideia já surgiu dentro do corpo do Estatuto da Cidade, ele já falava da parte de regularização fundiária e cresceu com isso, né, com 2, 3 legislações agora sobre regularização fundiária, que eu às vezes até esqueço, nós já temos uma terceira regularização fundiária, né, desse período, mas enfim, é uma complementação, né, eu chamo que é constitucional, porque ela vem da Constituição, isso, né? A partir você melhor do que eu sabe explicar isso, mas ela vem a partir de uma legislação que é a Constituição, 2 artigos, então o Estatuto da Cidade vem, vamos dizer assim, complementar, não, mas ele vem regulamentar e detalhar toda a parte que foi resumida em 2 artigos, ele vem, né, numa quantidade de artigos, acho que é bem expressiva. E daí vem outras legislações, né? Modificou também a lei do parcelamento, né? A lei do parcelamento vai sendo rearrumada com o tempo, porque ela atrelava muita coisa à parte do Estatuto da Cidade, né? Na parte de parcelamento. Bom, enfim, todas essas legislações estão evoluindo, né? E eu acho isso maravilhoso, principalmente nas cidades que ainda estão em processo, né? Que estão se rearrumando para receber turistas, para receber infraestrutura, para receber equipamentos e edificações, né, de uma forma geral. Perfeito. O próprio Posto da Cidade faz essa diferenciação, né, de quais são os municípios que têm a obrigação de ter o plano diretor, né, porque ter um plano diretor é uma faculdade. Se eu tiver um município que não se adequa àquelas hipóteses da lei, eu posso querer fazer o plano diretor e fazer e não tem problema nenhum. Mas alguns são obrigados, e você deu alguns exemplos, né? Infraestruturas de grande porte, municípios turísticos. Município turístico, com certeza, acima de 20 mil habitantes, né? Que é assim, o básico que ele chama, é acima de 20 mil habitantes. Então, agora, no Rio Grande do Norte não tem tantos. São poucos municípios, na verdade, que tem esse tamanho, vamos dizer assim. Por mais que não pareça muito, né, para quem vive numa capital ou num grande centro, muitos municípios do nosso estado, a maior parte deles, inclusive, tem menos de 20 mil habitantes. E, Eleonora, nessa ideia, você tinha vindo, né, do internacional para o nacional e agora no âmbito estadual. Você mencionou que, por exemplo, teve algumas conversas com o governo do estado, por exemplo, em torno de
uma discussão em torno da aglomeração urbana, da região metropolitana, de como regulamentar isso e fazer isso realmente funcionar, vamos dizer assim. E eu até entendo, de certa forma, o receio que os governos do estado têm, porque uma das principais competências, né, constitucionais, inclusive, que os municípios têm é regular o seu próprio solo urbano, prescrições urbanísticas, então todo aquele, vamos dizer assim, melindre, cuidado, né, que eles têm que ter e faz parte também. Mas aí, trazendo a questão de territórios estaduais. Você tinha mencionado já para a gente antes que você já trabalhou em mais de um estado nesse trabalho de planejamento urbano, de plano diretor, de normas nesse sentido. E aí, você verifica muita diferença em relação, por exemplo, a como esse trabalho é desenvolvido em cada um desses estados, ou é algo que segue, vamos dizer assim, o mesmo padrão? Tem muita diferença em relação a isso, ou você não acha que tenha? Não, eu não acho que tem, eu só acho a forma de operacionalizar ele que às vezes, né, é uma opção de cada município e às vezes até uma opção de quem está na frente, né, do órgão. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Curitiba, né, através do CREA, que mandava, assim, a gente conseguia trabalhar em outros municípios para absorver, vamos dizer, o que estava sendo desenvolvido. Então eu trabalhei lá em Mato Grosso também, Mato Grosso do Sul, na época estava naquela divisão, eu já tinha dividido mesmo, parece. Eu sei que, pronto, assim, efetivamente, indo lá e montando um escritório que, assim, a gente queria fazer aqui em Natal, que faziam lá em Curitiba. Não sei se agora, fazem mais de 10 anos que eu não desenvolvo essa atividade lá. A gente tinha um balcão de atendimento que o interessado chegava aqui e saía com alvará aqui na ponta, tá entendendo? Porque ele era analisado Corpo de Bombeiro, CREA, Prefeitura, as licenças ambientais, e no mesmo dia, 1 hora e meia, ele estava com o documento pronto, né? Pagava e recebia. Então a gente queria, vamos dizer assim, efetivar isso de Natal também, né? Deu certo, mas a gente teve... Mas, Eleonora, essa sua ideia é muito interessante. Acho que até a gente já tinha conversado sobre ela em outras oportunidades. Não sei se você vai lembrar, mas eu me recordo dessa experiência que você tinha me passado. E aí, foi justamente na época em que saiu a Lei da Liberdade Econômica, né, que inicialmente era medida provisória, depois virou lei. E o que é que ela diz em muitos aspectos? Ela desburocratiza muita coisa. A meu ver, em alguns aspectos, até de maneira excessiva. E a ideia é justamente, porque o empreendedor não pode ser refém, vamos dizer assim, do Estado, em termos de demora. Sabe-se quanto tempo vai levar para ter um alvará de construção, coisa do tipo. Terrível. Pois é, e você acabou de dar um exemplo de uma situação que pode solucionar o problema sem, com isso, deixar desregrado, vamos dizer assim. Exato. É muito melhor você montar uma estrutura como a que você mencionou, de um balcão que você entra numa ponta e sai na outra com seu alvará, sabedor de tudo que você tem que fazer corretamente, e veja só, menos de um dia. E aí, outros exemplos, acho que Fortaleza, se eu não me engano, tem uma experiência de horas, né, assim? Inclusive, eles estão exportando essa ideia e né, fazendo uma consultoria nesse sentido, né? Exatamente. Bem interessante. Em São Gonçalo, a gente está tentando fazer isso no Código de Obras, tá? Como é a parte operacional, o Código de Obras, o plano diretor é um pouco mais genérico, né? Apesar dele dar regras básicas, mas ele, assim, a parte de procedimentos fica muito no Código de Obras. E aí, assim, ontem eu estava lá e a gente estava discutindo por quê? Agora a gente tem as plataformas digitais muito fácil de ser operacionalizada, apesar de eu ser muito inocente ainda nesse formato, mas assim, acho maravilhoso, aprendo, mas só sei mexer, assim, mas formatar não sei fazer, né? Mas também não é minha área. Então, assim, eu estava querendo ver a possibilidade, e foi possível, é possível. Por exemplo, as edificações, aí a gente está nesse processo, até quantos metros quadrados a gente vai permitir que o profissional ou o proprietário preencha lá o formulário, recua tanto, e aí ele vai dando um sinalzinho maravilhoso, assim, tão bacana. Ele vai dando um sinalzinho, recuo, atende, passa para o seguinte, ocupação, atende, ele bota lá 50%, então atendeu, né? Se for 52%, ele bota vermelho, o cara já vai corrigir, né? Lá na hora mesmo ele já vai corrigir.
Aí, então, no final ele tem aquele empreendimento, quer dizer, aí a gente também não vai ser para todos os empreendimentos, claro. né? Então, todos os empreendimentos seria assim, meio complicado. Mas os empreendimentos básicos que não tivesse impacto, vamos dizer assim, nem na vizinhança, né? Você não tivesse incômodo para ninguém, nem impacto da vizinhança, que aí a gente já classificou isso no plano diretor, quais são os empreendimentos que são caracterizados assim, e eles seriam automáticos, né? Não é automático, mas de uma forma bem simplificada. E o corpo técnico iria se debruçar nos empreendimentos de maior porte, né? Perfeito. Porque um empreendimento de maior porte, né, você que já acompanhou a parte do licenciamento, ele demanda um certo até entendimento entre vários profissionais. Eu entendo que isso aqui dá certo. Não, mas o outro não, mas isso aqui é a área de risco e tal, tal, tal. Então, assim, o corpo técnico teria mais condições e tempo para se debruçar nos empreendimentos de mais complicados e que tivessem realmente impacto, né, na comunidade. Então, assim, eu estou tentando. Não sei se vai dar certo, mas pelo que eu estou vendo, a gente vai caminhando nesse sentido, né? E antes eles queriam essa consultoria de Fortaleza, mas eu cheguei com essa prática, eu acho que vai dar certo. E eles, assim, já testaram, porque esse pessoal novo, né, no instante descobre as coisas, como fazer, e eu acho maravilhoso, né? Então, eu acredito que os municípios vão partir para isso, né? Essa experiência é muito interessante. E aí a gente citou Fortaleza, por exemplo, em outros momentos a gente também citou o município de Natal, né, onde tanto a gente reside, como você teve uma experiência também profissional por muito tempo no município de Natal. E aí vindo para esse recorte municipal, né, a gente sabe que o processo de discussão de plano diretor e dessas normas como Código de Obras, Código de Meio Ambiente, parcelamento de solo urbano, surgiram principalmente, em um primeiro momento, nas capitais. Até pelo atrativo de capital político, de capital financeiro, de, enfim, pessoal, né, aglomeração de pessoas. E aí, nesse contexto, né, conta um pouco então essa trajetória que você até mencionou inicialmente, a discussão em torno do planejamento urbano, depois a relação fundiária no município de Natal, né? Pronto, eu vou fazer assim, vou citar Natal porque o que é mais perto é mais fácil de eu colocar aqui. Quando a gente começou a trabalhar plano diretor, e aí minha dissertação de mestrado foi exatamente a análise e avaliação dos 3 primeiros planos diretores daqui de Natal, né? Então, quando a gente começou a avaliar, viu que ele era físico-territorial, mesmo às vezes tinha conotações ambientais, mas ele era físico-territorial, ou seja, ele só dizia o seguinte, aqui você pode construir isso, aqui, tá entendendo? A ocupação, tarará, mas a questão ambiental e social não eram tão evidentes. Eram relegados, vamos dizer assim, né? Ficar em segundo plano. Apesar de que às vezes o título vinha com o nome, né? Plano diretor territorial e ambiental, mas ele tinha no máximo, nem título tinha específico debruçado sobre a parte ambiental, sobre a parte social, né? Efetivamente. Então, com o segundo plano diretor, ele já veio com vamos dizer assim, uma preocupação maior, né? Nesse sentido, porque aí foi feito levantamento de áreas verdes, identificação de onde eram as áreas passíveis de necessidade de cuidados especiais, e aí foi assim, mas ainda não tinha questão, vamos dizer, social, ele começou com ambiental, né? E a gente, quer dizer, é uma evolução, então, mas o social ainda era, vamos dizer assim, um pouco, né? Então ele bombou mesmo com a Constituição Federal, né? Aí com o Estatuto da Cidade. Aí, com o Estatuto da Cidade ele se garantiu legalmente que poderia trabalhar essa área. Aí foi quando veio a questão, a função social, né, da propriedade. Antes era só a função da propriedade, né? Você tinha a propriedade, você era o dono, você praticamente queria fazer tudo. Agora não, tem as possibilidades da função social ela prevalecer sobre os interesses só do proprietário, né? A gente vê muitas situações em Natal, a gente desapropriou determinadas áreas que o interesse era social, né? E o proprietário, em alguns casos, perderam o imóvel. E aí o Código Civil reforçou isso, né? Isso. E agora reforçou ainda mais com a lei de regularização fundiária. Então a gente tem elementos, né, um leque de elementos suficiente para que a gente possa dar um reforço maior na questão social. Porque assim, Natal tem uma coisa muito boa. Você entra, você não vê favela, né? Verdade. Não vê favela. Eu não sei exatamente quantas tem agora, porque a gente conta um dia, no outro dia já tem outras. Mas elas estão tão escondidinhas,
que você até é difícil de caracterizar como favela, e o nome não é mais esse, né? Áreas subnormais, e elas estão direcionadas, quer dizer, elas agora estão ocupando áreas de preservação e bem escondidas, né? Quem é que vê, vamos dizer assim, uma área subnormal ali margeando o rio Potengi, no quilômetro 6? O nome é bem interessante, Rabo da Lagartixa. Mas ninguém conhece, né? Só conhece quem estuda as condições naturais, que é da área social, que trabalha com isso, então tem conhecimento. Mas se você passar, inclusive se você passar naquele prolongamento da BR, você não vê, né? E por aí vai, muitas outras comunidades subnormais. Agora a gente viu o loteamento Zé Sarney, né, invadido né, a água invadiu e tal, exatamente porque ela está escondida, ninguém vê, só quando tem esse momento de mais precipitação é que a gente percebe que a área foi atingida, né? Mas se não for isso, ninguém consegue identificar, né, como uma área subnormal. E a gente precisa saber que a cidade é toda, né, formal. Você, às vezes, muitas vezes a gente está construindo o processo do plano diretor e vamos dizer assim, o empresariado tem dificuldade de aceitar populações de baixa renda próximo às áreas de de poder econômico mais elevado. Mas é ela que abastece aqui, né? É ela que abastece, por exemplo, Natal tem um problema sério de transporte. Por quê? Porque a configuração físico-territorial de Natal é difícil, né? Do lado do morro, do outro lado do rio, né? Então, funil, espremido. E aí, para você fazer um sistema de transporte adequado, é diferente. O radial, você trabalha ele circulando, né? Mas aqui em Natal, como é que você faz isso, né? Então, cada cidade tem uma característica diferente e que a gente aqui precisa que a população, vamos dizer assim, de baixa renda que abastece o mercado da população de maior poder aquisitivo, elas estejam próximas uma da outra, porque senão o transporte vai atrapalhar. O cara que era para chegar de 6, 7 horas da manhã, chega lá para as 9 horas, né? O preço do transporte muda muito, porque ele roda muito em tempo, vamos dizer, parado, e por aí vai, né? Então, é importante que a gente mostre isso para a população, que é preciso para a cidade. Claro que muitas pessoas não gostariam de morar num local que incomoda, né? Mas aqui é preciso, né? A cidade é como toda, a gente não vai dizer que a cidade é só do rico, a cidade é só do... Não, a cidade precisa ter essa, vamos dizer assim, essa miscelânea, né? de pessoas e de padrão, né? Construtivo e de padrão social, né? E essa complexidade, né, a gente está falando aí de grandes centros, né, e eu acho que isso complexifica um pouco a dinâmica, vamos dizer assim, de organização desse solo e desse ambiente. Mas aí pensando em termos de, por exemplo, municípios de menor porte, né, mas que também hoje a gente vê, né, uma proliferação maior de municípios que começam hoje a desenvolverem os seus próprios planos diretores. Lá, nesses municípios, né, suponho eu que tenhamos outras dificuldades e outros problemas diferentes do que a gente vê, por exemplo, numa capital ou num grande centro. Quais dificuldades principalmente são essas que a gente poderia destacar? Ou realmente os elementos são similares? O que você poderia pontuar em relação a isso? Olha, os elementos eu acho similares, tá? E acho até que é mais, não vou dizer mais fácil, porque eu sou suspeita de falar, né? Mas eu acho o plano diretor uma coisa tão fácil de fazer. Porque ele tem regras de como deve ser feito, o que é que deve ser feito, né? Então, assim, as reuniões comunitárias, a gente começa com as reuniões comunitárias para poder explicar à população e ao corpo técnico da prefeitura o que é o processo do plano diretor. Então, entendeu bem direitinho, vamos repetir de novo, entendeu bem direitinho, inclusive o prefeito, é importante que ele participe, né? Em alguns municípios tem prefeito que participa efetivamente, vai para reuniões, e porque politicamente é bom, né? Lógico. Eles vão lá para a base, sabe? Normalmente a gente faz reuniões nas comunidades, né? Uma no centro e outras nas comunidades mais afastadas, e é interesse dele que ir lá, então, de tanto ele escutar aquilo que a gente fala, ele consegue absorver, já vai discutir com a gente nos termos técnicos. Olha, eu acho que aquela área ela tem um potencial construtivo, aí eu... Que legal, ele entendeu, né? Então, assim, eu não vejo muita diferença, sabe? A diferença que tem é nos interesses, né? Por quê? Porque o interesse imobiliário na capital é mais forte, porque o preço do metro quadrado é diferenciado, né?
Eu trabalho também com incorporações imobiliárias, e aí quando eu vou fazer uma incorporação, eu sei o preço, vamos dizer assim, o preço básico daquela edificação, né? E o que interfere muito, isso aí é o preço do terreno, né? O preço de mercado do terreno. A edificação, praticamente, ela tem um preço aqui, um preço em Macaíba, o mesmo preço, semelhante, vamos dizer assim, né? Mas o preço da construção aqui de um edifício de 10 andares é o mesmo preço de lá, tá? Ele tem o mesmo padrão construtivo. O que vai modificar aí é só o valor do terreno, né? Que interfere. E também a comercialização, porque aí se ele compra um terreno mais caro, ele quer, né, ganhar bem mais. Mas eu acho que essa diferença básica é essa, sabe? Os interesses. É. E aí vamos para o que eu particularmente acho mais importante em relação ao plano diretor, né? E aí voltando desde a discussão constitucional, por exemplo. Nosso país ele foi pensado no modelo, por mais que talvez não implementado ainda, mas em desenvolvimento econômico, mas com respeito ao meio ambiente, com respeito ao social, como você colocou, né, a função social da propriedade, que agora é mais do que só a função da propriedade em si. E o plano diretor, ele é um instrumento também de desenvolvimento econômico, mais sustentável, né, na perspectiva ambiental e também na perspectiva social. Então, a gente tem que aliar esses três elementos dentro de um plano, a meu ver, né, pelo menos. Claro, tem razão. Tá? Dentro desse plano diretor, a gente tem que alinhar o econômico, o social, o ambiental. E eu sei que isso não é nem sempre tão fácil assim de compatibilizar, vamos dizer assim. Mas o que você poderia dizer sobre a importância que o plano diretor tem para o desenvolvimento de um município, né, de uma cidade, de uma região metropolitana, eventualmente, e até como um todo, né, em visão mais geral, das cidades do nosso país, né? Como esse plano diretor ele pode ser esse instrumento de talvez mudança para o desenvolvimento, e aí na perspectiva ampla, né, econômico, social e ambiental. Bom, é assim, o território, né, é que vai facilitar a forma do crescimento, e nem sempre o crescimento é o desenvolvimento, isso, né? Então, assim, ele proporciona o crescimento e a atração para determinadas áreas, mas é o município que tem essa condição de dizer, né, através dos estudos e da população que, vamos dizer assim, questionou e que propôs algumas, né, vamos dizer assim, intervenções, que vai direcionar o crescimento daquela região. Certo? Então, eu entendo assim, que se aquela região ela tem um potencial construtivo, né, o solo é bom, ela não tem declividades, né, então aqui não vai ter desmoronamento e todas aquelas problemáticas. E ela tem esse potencial de atrair população, por que não? Né? Por que não? Que aí é isso que às vezes as pessoas ficam, mas deu um potencial altíssimo na determinada área, mas ele tem o potencial. Aí não é só isso, vamos ver a infraestrutura. Então, a somatória de tudo isso é que dá um potencial construtivo para ele, para aquela região. Então, a gente fez o estudo mais ou menos assim, dando pontuações à infraestrutura e as condições físico-territorial. Por exemplo, você tem infraestrutura de pavimentação, sistema viário, naquela região, né? Porque normalmente ele divide no bairro, que fica mais fácil de trabalhar. Então, se naquele bairro ele tem água, energia, o solo é plano, ou seja, adequado para a edificação, então ele pode ter um potencial construtivo que o céu é o limite. Eu não entendo quais são essas limitações. Exatamente para ela dar um suporte nas áreas que não tem essa, né? Então, vamos dizer que aquela somatória, um é 0,2, outro 0, soma 4,0, ou seja, ele pode construir 4 vezes a área do terreno. E outra área, ou vizinho, ou próximo, lá passa um rio, né? É uma declividade muito acentuada, então ele já perde ponto ali, e aí ele vai diminuindo e o potencial construtivo dele é 2, ou seja, ele vai poder construir só 2 vezes a área do terreno dele. Mas tem uma lógica, né? Não vou dizer assim, não, aqui eu acho que é 3, ali é 2. Não, a gente queria organizar isso para que tivesse uma lógica e você pudesse ter um parâmetro, né? Aí, determinada área não tem esgotamento sanitário. Mas a população, ou seja lá, os políticos que forem, vai ao órgão que faz a parte do esgotamento sanitário, seja a SAI aqui, né, a SAI ou CAERN, e vai solicitar que tenha esgoto. Aí pede projeto, pede implantação e tal.
ele só podia construir 2.0, agora ele vai poder construir 3 ou 4. Por quê? Porque ele aumentou o potencial construtivo, mas em cima de alguma coisa, vamos dizer, tecnicamente viável, né? Você imagina você botar uma de gente numa determinada área que não tem esgoto. No outro dia está lá o carro, né? Limpa a fossa, fazendo. Então, é preciso que a gente tenha essa liberdade, mas em cima de elementos técnicos, né? De estudos, né? E aí a gente está tentando ver se consegue essa, vamos dizer assim, essa metodologia, né? Que seria adequada, mais ou menos. Mas quando você fala também de saneamento básico, aí já mostra a importância, por exemplo, que um desenvolvimento econômico, social e ambiental correto tem na saúde, por exemplo, né? Isso. Que evita muitas mazelas, muitas doenças, enfim. E aí você trouxe outro ponto que faz outro gancho para mim já também. Hoje em dia, por exemplo, não tem infraestrutura. Daqui a 10 anos a realidade pode ser outra. Talvez por isso que a legislação estabeleça a periodicidade das revisões, né, dos planos diretores, que nem toda norma tem. Você não tem a obrigação, por exemplo, de revisar uma lei orgânica de um município, que é a Constituição do município, basicamente. Não tem previsão de em quanto tempo. Óbvio, tem que estar atualizada, mas não tem uma previsão de em quanto tempo. O plano diretor, a lei diz 10 anos. Pelo menos a cada 10 anos. E a gente sabe que muitas vezes isso não é respeitado. E isso gera efeitos de cunho prático muito grande, justamente porque a realidade ela muda, né? O plano diretor ele é uma norma viva, né? Assim como a sociedade e a cidade. Então, você também acha isso? O que você acha sobre isso? É normal realmente que mudanças significativas aconteçam e justifiquem mudanças no próprio plano diretor? Não quer dizer que ele estava errado no começo, quer dizer que mudou a realidade. Mudou a realidade, exatamente. A gente chama assim um gatilho, vamos dizer. Isso a gente tem trabalhado nos planos diretores, não vou citar aqui o município, mas a gente tem alguns municípios que isso está colocado já na lei do plano diretor, certo? Então a gente fez um formato de que a cada ano ele pode ser revisto essa infraestrutura, porque a gente estava com municípios aqui que ele estava com o projeto de esgotamento pronto, o projeto de abastecimento de água também já pronto. Energia é fácil, porque a energia agora, né, praticamente onde você quiser botar é fácil de ser implantado. Mas o gargalo que tem agora é a parte de esgoto, né? E abastecimento d'água. Então, temos municípios aí que estão com o projeto já pronto, já começou, alguns já começaram a execução, e daqui a um ano está pronto. E aí, ele vai esperar 9 anos para o novo plano diretor? Então, a gente fez uma proposta de que a cada ano, somente esse, né? Esse instrumento, que ele é muito ligado à outorgonerose, ou seja, que você pode construir a mais do potencial que ele tinha básico, né? Então, a outorgonerose poderia ser modificado nesses casos onde a infraestrutura fosse modificada. Claro que não é você chegar aqui e dizer assim, olha, agora aqui está tudo com água. Aí não, mas tem que fazer, né? Vai lá, a gente faz o teste, a CAERN disponibiliza todos os elementos, aonde é que tem água, onde é que está com abastecimento, a capacidade, se tem poço, se é através da adução, como é que é feito, para a gente saber se realmente naquela localidade ele vai ter água suficiente. Porque às vezes fornece, por exemplo, aqui tem municípios que é rodízio, né? Então, para a gente não é um abastecimento satisfatório. Por exemplo, se ele ganharia 0,5, ele vai ganhar 0,25, ou seja, tá entendendo? Ele tem água, mas não tem água suficiente. Então, com isso, a gente poderia ter uma forma melhor de não esperar 5 anos, ou então estar modificando o plano diretor toda a época, né? Chegou um novo prefeito, vamos mudar o plano, vamos mudar. Ele seria mudado naqueles elementos que foram modificados e que têm influência no potencial construtivo. Eleonora, quando você fala do potencial construtivo, né, quando a gente fala de esgotamento sanitário, abastecimento de água, os limpa-fossas, né, quando às vezes são necessários, a gente quer ou não está fazendo um recorte de boa parte de uma visão social do plano diretor. A ambiental também, naturalmente, mas muito social, porque normalmente é nas comunidades subnormais, né, que muitas vezes essas dificuldades acontecem com mais ênfase, não que não tenha nas outras, mas é principal nesses ambientes. E aí eu faço mais um gancho em relação a isso, né. A gente vê hoje a tentativa, né, da legislação brasileira de incluir formatos de regularização fundiária, que também tem muito a ver com sua experiência profissional, inclusive como secretária da parte de habitação do município de Natal, alguns anos atrás. E aí eu pergunto, né, essa regularização fundiária, ela tem um viés social muito claro, mas também tem outro impacto para além disso. Como é que você conceituaria
a regulação fundiária e a importância dela para a cidade em si. Politicamente, a regularização fundiária é o documento da terra, né? O título de propriedade. Então, para o político, em várias instâncias, ele é esse elemento, né? Mas a regularização fundiária, pela própria lei, né? Se o cidadão lá for ler a lei, as legislações, ou seja, as 3 últimas, ele percebe que a regularização fundiária não é só isso, é a urbanização da área, é deixar aquela comunidade digna de ser morada, né? E para o cidadão é quase uma alforria, né? Isso porque ele vai ter... na época que a gente trabalhava aqui, a gente regularizou o Paço da Pátria e a África, né? E outras comunidades, aquela lá onde é como é, dos navios, aquela ponta, que eu estou esquecida agora o nome. Sim, eu sei. Ali perto da ponte de Navarro, né? Mais para cá, assim, mais no cais mesmo, ali, sim, sabe? Naquela comunidade. Desculpa eu não saber, decorei exatamente ele, mas aquela comunidade também foi beneficiada com um processo de regularização fundiária num outro formato. Então, assim, a regularização fundiária, ela não é só para dar o título de propriedade. A gente usa isso aí, eu uso como atrativo político, né? Olha, o candidato que promover a regularização fundiária, ele vai ganhar muitos votos. Brilha, né? Os olhos, né? Brilha e vira. Mas os cartórios também estão interessados. Sim. Agora. Por quê? Porque o cartório, a lei diz que na REURB-S, quer dizer, a regularização fundiária, ela divide em 2 formas, né? A REURB-S, que é direcionado para o social, ou seja, o poder público é que vai se responsabilizar por todo o processo, e o outro não, ele se a pessoa quiser e paga, né? Mas o cartório, ele tem uma vantagem muito grande. A primeira regularização é grátis, eles já ficam assustados, mas eles já conseguiram identificar que a partir daí ele vai ter inúmeras transferências e que vão ser pagas, né? Isso. Então, assim, é os cartórios agora que estão procurando a gente para promover a regularização fundiária. Eu acho ótimo, né? Porque aí agora está a consciência. Tem 2 coisas, o político e vamos dizer assim, de uma certa forma, o administrativo, que é o cartório, né? A parte cartorial que fica resolvido. E aí o meio, que é a questão operacional ambiental e o social, ele tem que ser resolvido. Não pode se dar só o título de propriedade numa casa que está no meio da lama, né? Numa casa que está num penhasco. Não, tem que dar solução urbanística para aquelas situações. Então, se precisar de traçados novos, se tiver rua, inclusive se tiver casas que podem interferir no traçado novo viário, elas podem ser desapropriadas pela prefeitura, né? Desapropriada que eu digo a edificação, não o imóvel, porque ele não teria o imóvel. Sim. Mas a urbanização é fundamental no processo. Muito, não vou dizer muito mais, mas tanto quanto, né? Você receber o seu título de propriedade, é importante que você também transite normalmente, porque quando você amplia a possibilidade de ir e vir, né? O sistema viário fica todo pavimentado, as ruas, o esgoto sai do meio da rua. Tudo isso beneficia a população, porque diminui as pessoas que vão para o hospital, doente, e diminui e aumenta a possibilidade da intervenção naquele tecido urbano, né? Às vezes a gente tem resistência por isso. O Paço da Pátria me deu muito trabalho, porque eles viam dizer assim, mas doutora, aí, no instante a polícia chega aqui. Porque era, né, uma quantidade muito grande de marginais que normalmente, né, se instalava lá, e que com isso a gente convencia através das mães, tá? Então a gente tem que achar assim artimanhas para convencê-lo, porque eles faziam barricadas quando a gente chegava com os tratores para poder abrir a rua, não queriam de jeito nenhum, claro, porque ia, né, facilitar o acesso. Aí eu dizia assim, tá bom, a polícia você não quer que entre, mas a ambulância vai buscar sua mãe, doente, seu irmão, não sei o quê. Aí por ali a gente conseguia. E aí a integração, né? Com a saúde, como se disse, a ambulância para acessar, com a segurança pública, a polícia. Aí ele passa a integrar o tecido urbano, né? Ele era uma coisa à parte, quase apagada, ninguém queria saber daquela população. Você não vai dizer que vai tirar, como é que você tira uma rua de gente? Aquela ali era mais de 900 casas, né? Não tinha como a gente... fazia um projeto num dia,
Daqui a uma semana já tinha criado mais 2 casas, estava criando. E normal, né? Porque as pessoas viam que estava tendo projeto, a gente fazia muitas reuniões lá. E eles entenderam o processo, decidiram muita coisa, a decisão era deles, sabe? Assim, o formato do que eles queriam modificar, onde era que tinha a infraestrutura, onde é que eles queriam que instalasse a infraestrutura. Então, com isso é bom porque eles mesmos é que se apropriavam dos imóveis que eram públicos, né? Perfeito. Mas essa discussão ela é muito, muito rica, né? Em termos de... Vamos lá. Juridicamente ela é interessante, socialmente ela é interessante. Aí, exemplos de segurança pública que são interessantes. De saúde, ambiental, social, político, administrativo. Nesse sentido, né? Essa integração de planejamento urbano com plano diretor. Como você conseguiria conectar isso, por exemplo... de quando você começou a trabalhar com esse tema, vamos dizer assim, para o que a gente vê hoje? A gente pode ver um avanço efetivamente, talvez a gente não tenha avançado tanto quanto devia, ou a gente já avançou mais do que você esperava. O que você acha sobre isso? O avanço começa por mim. Porque, como eu era parte de licenciamento de obras, né? Então, assim, eu não conseguia perceber naquele momento que eu fui fiscal de obra também. Como é que eu ia tirar aquela população? Vinha a ordem lá de cima e a gente tinha que fazer a expulsão daquela população. Executar a ordem. Executar a ordem, né? E eu não entendia porque é que eu tinha que adequar aquela população, tentar reorganizar e ela ficar morando naquela própria comunidade, né? Isso foi muito difícil, inclusive para mim, porque a gente iniciava querendo pegar o pessoal, por exemplo, do Baldo, né? Que era debaixo do viaduto, lá para a Zona Norte, né? Tava tudo indo lá. Não dava um mês que tava tudo indo de novo aqui, tá entendendo? Então, quer dizer, a primeira evolução foi a minha, que eu entendi, né? E depois, realmente, essa evolução da legislação, ela cresceu, muitas pessoas envolvidas, muitos estudos foram, né, organizados em torno disso. E aí agora a gente vê. Fico preocupada porque ela, assim, a agilidade dela não acompanhou o processo de evolução da compreensão do ambiental e do social, tá entendendo? A legislação cresceu, né? Mas os processos administrativos não, né? Haja vista, você chega num balcão de atendimento, você vai receber um alvará, não sei quantos anos, não sei quantos meses, não sei quanto. E normalmente não deveria ser assim, né? Isso. Eu acho que isso aí teria que se avaliar melhor, exatamente para acompanhar o desenvolvimento da questão ambiental e social, né? A questão administrativa tinha que estar junto. Tinha que acompanhar. Leonora, a discussão está muito bacana, muito legal mesmo. Gostaria de mais uma vez agradecer pela conversa. Acho que quem nos acompanhou aqui também aprendeu bastante. Eu mesmo aprendi bastante com nossa conversa. E aqui já nos encaminhando para os finalmente, algumas considerações finais que você gostaria de fazer com relação ao tema que a gente discutiu, alguma mensagem para deixar para o nosso público, algo que você queira, alguma consideração que você queira fazer a mais, fique à vontade. Okay. Bom, enfim, eu queria agradecer nessa oportunidade. Sou suspeita porque sou empolgadíssima, né? Você acho que percebeu quando eu começo a falar sobre planejamento, plano diretor, né? A gente não, quase que não para. Mas é natural da minha forma de expressar as coisas. E o que eu acho que seria importante, e eu estou tentando fazer, aí estou conseguindo em alguns momentos, é aglutinar mais profissionais nessa área, sabe? Principalmente assim, porque eu vejo os estudos na arquitetura, na academia, todo mundo muito empolgado, mas morre ali, tá? Quando eu vou dar, às vezes os professores me chamam para dar umas aulazinhas assim, e aí eu vejo o brilho nos olhos dele e tal, se empolga, e depois não acontece, né? Então eu queria dizer assim para os novos profissionais que é uma área extremamente empolgante. Claro que tem as dificuldades, como em todas, né, as outras áreas, mas que dá um prazer muito grande você saber que pode contribuir para o desenvolvimento de uma determinada região. Não pode ser da cidade, mas de uma determinada região específica, né, um trabalho sobre aquilo ali. Então, assim, é empolgante e eu convido. E principalmente porque eles têm muita dinâmica, né? E aí a experiência com a dinâmica é impressionante, né? Você consegue um negócio que eu imagino que passaria uma semana, quando eu dou para o arquiteto,
tá pronto. Eu ia passar uma semana aqui matutando como é que eu ia resolver isso aí. E aí eu tinha um exemplo bem rápido, eu ia fazer um curso, essa pandemia atrapalhou muita coisa, né? Eu ia fazer um curso em Coimbra e a exigência era 50% da turma ser recém-formado e 50% ser sênior, né? Que legal. Lógico que eu ia ser sênior, né? Então, exatamente, a programação era essa, sabe? Era essa troca de informações, a agilidade do recém-saído da universidade com o conhecimento da gente, né, que passaria para eles. E é isso que eu queria que todos os profissionais que estão se envolvendo nessa área, que se tiverem interesse e a gente conversar sobre isso, eu fico à vontade a qualquer momento, né, sempre que a gente tiver tempo suficiente, a gente conversa sobre isso e me dá um prazer imenso e tenho certeza que os nossos profissionais também vão sentir isso. E aí, fazendo uma soma a isso, né, eu também percebo que é uma discussão nessa parte do planejamento urbano que várias áreas tocam a isso, como a gente já fez retrospectiva. Mas eu vejo que ainda tem poucas pessoas que abrem os olhos para isso, né? Talvez ainda se concentre muito na área de engenharia, talvez de arquitetura, quando na verdade tem um condão muito mais amplo. Ou você acha que não? Eu acho, sabe? Porque, mais uma vez, vou dizer que eu sofro. Eu tenho uma filha engenheira e tenho um genro engenheiro. Não quiseram saber do planejamento. A minha filha ainda mora em Recife, ainda trabalha com incorporação. Então, assim, tem alguma coisa mais ou menos parecida com o que eu trabalho. Mas na área de planejamento urbano não quiseram se envolver. E aí eu fico tão frustrada, mas, assim, é a vontade de cada um. E a forma, às vezes, que quando um entra no mercado de trabalho, né? Um entra no mercado de trabalho pela uma forma e ali continua. Bom, eu comecei como funcionária da prefeitura, então me envolvi muito com isso, gosto e sou assim, gosto bastante de trabalhar sobre isso, falar sobre isso e desenvolver ações sobre isso. Eleonora, mais uma vez agradecer a você e ao nosso público que estava com a gente até aqui, não sem antes agradecer também ao professor Mário Vitor, que está aqui nos cuidados técnicos e também pedir mais uma vez que se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, comentem, compartilhem esse conteúdo com quem vocês acham que tenha também algum tipo de interesse ou cuidado com o plano diretor e querem entender um pouco a importância sobre ele, assim como também sobre regularização fundiária. Até mais, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.